nós estamos realizando a segunda entrevista com o Pedro Dutra sobre o segundo volume da biografia de Santiago Dantas, A Razão Vencida, que é o período que vai de 1946 a 1964. Pedro, obrigada mais uma vez por estar aqui conosco. Eu que agradeço. Adame. Esse segundo volume, imagino que tenha sido um trabalho hercúleo, né? Toda a obra, você comentou que foram 35 anos de pesquisa, claro, entre criação dos filhos, né, trabalho... Mas... Outros livros de advocacia, escritório de advocacia, eu era um biógrafo de fim de semana. Mas mesmo assim são 35 anos estudando, não só a vida de Santiago, mas estudando um período de nossa história, né? Reunindo documentos, entrevistas e tudo, escrevendo, lendo, estudando e escrevendo, né? Todo o processo de elaboração da biografia. Nós estamos gravando hoje, no dia 19 de novembro, e todos os brasileiros tiveram ciência de um relatório da Polícia Federal, né, dos detalhes, ou já alguns, um pouco mais de informação, sobre o golpe e uma reunião que aconteceu na casa do general Braga Neto, o plano do golpe impresso no Palácio do Planalto. Não é o plano do golpe, né? Não era um golpe, era plano de assassinato ou de prisão de ministro de Estado, ministro do Supremo, presidente eleito, vice-presidente eleito e de uma quarta pessoa que não se sabe quem é. Exato. E tecnicamente não era um golpe. Ok. E aí agora o Flávio Bolsonaro está dizendo que pensar em matar alguém também não é um crime, né? Não. Golpe é uma coisa, assassinato é outra. O assassinato pode fazer ou não parte do golpe. O assassinato em 1914 do arquiduque da Bósnia, né? Ferdinando, não era um golpe, mas deflagrou uma guerra. Sim. Aí é uma questão de precisar muito bem o ato criminoso, o ato infrativo, né? Assassinato é mais grave até do que golpe. Golpe foram golpistas primitivos e tudo. Agora, assassinato é muito grave. Presidente eleito... Isso enterra definitivamente a possibilidade da volta do Bolsonaro, né? É tudo muito recente. Tem que esperar o inquérito, tem que esperar os fatos, né? Nós, advogados, sabemos que as primeiras notícias nem sempre se confirmam da forma como foram feitas, né? Embora a Polícia Federal trabalhe bem, mas é preciso ver o desdobramento dos fatos antes de nos precipitarmos. Agora, há coisas realmente impressionantes, né? A facilidade com a prova colhida em telefone é um negócio primitivo. Mas se você olhar também a tentativa de assassinato do Lacerda, o que revelou toda a trama é que o carro que levou os assassinos era do ponto de táxi em frente ao Palácio do Catete. Na hora que fizeram a ligação, tudo veio abaixo. Esse é um dos comentários, né, que hoje eu li bastante nas redes, é que talvez não tenha se consumado por uma certa incompetência, né, de alguns. Você nunca sabe, isso tem que ouvir os que foram presos e tudo, é difícil você saber. E às vezes não sabe, só vai saber muito tempo depois, não é? Que aí já vira um trabalho de historiador e tudo, não um trabalho de advogado ou de policial, né? De 2024 para 1964, a gente, voltando agora ao nosso tema principal, né, a vida de Santiago Dantas, a importância dele para a nossa história, uma personagem que, de certa forma, ficou um pouco ali esquecida, não pelos seus pares da diplomacia, né, mas você trouxe luz a uma personagem importantíssima para aquele momento histórico do Brasil. E nós comentávamos também que outra personagem muito mais conhecida, claro, Tancredo Neves, também teve uma importância muito grande e respeitava muito Santiago, né? Bom, começando do início, de fato, o propósito da biografia era dar a conhecer Santiago ao público que ela possa alcançar, ou a quem vá estudar a história do Brasil desse período, que procure uma bibliografia que explique melhor o Santiago. Eu, na primeira entrevista,
eu observei que o Santiago faz parte da Galeria dos Esquecidos, cujo patrono no Brasil é o Rui Barbosa, né? Essa galeria não cessa de aumentar, mas ela já é bem robusta na história brasileira, mesmo recente, né? Com a falta de interesse por biografias de política, você tem muitas biografias de músicos, compositores e tal, que tem um mercado muito bom, e é bom que tenha esse mercado, mas de político você tem pouco, porque a ideia é que a política ela é um debate ou um entrechoque de forças, quase sempre econômicas, que ditam as ações políticas, e as pessoas não têm uma relevância que esse entrechoque de forças e correntes econômicas e políticas e sociais tem. Então, não se prestigia a biografia. Biografia não é um tema de mestrado, doutorado, como é nos Estados Unidos e em outros lugares, né? Então, a biografia é sempre um ato, quase sempre visto como um diletantismo, algo ato isolado. É um lobo solitário da história e da literatura política, né? Mas a ideia foi justamente essa, de dar a conhecer o Santiago e a sua trajetória, que é muito rica e se insere num momento muito importante do Brasil, que é o período que vai da década de 30 à década de 60, período que inclusive coincide, tem a participação de grandes figuras do Brasil, com o Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek e Tancredo Neves, que são as grandes figuras desse período, indiscutivelmente, não é? Figuras políticas. O Getúlio, pela excessiva presença dele, de 19 anos à frente do poder máximo do Brasil. O Juscelino, pelos 5 anos em que ele foi presidente da República, deu um exemplo não só de habilitação democrática, mas de consistência democrática, de credo democrático, que conseguiu traduzir em ações práticas, mas também de uma excelência, de uma habilitação administrativa jamais vista antes ou depois, não é? E o Tancredo, que é o grande serzidor político, muito ligado ao Getúlio, ligado ao Juscelino, e que consegue achar uma saída para o regime militar. A grande inteligência do Tancredo foi que ele percebeu, ao contrário do Ulisses Guimarães e de boa parte do PMDB de esquerda, que ele não tinha que derrotar os militares, ele tinha que ajudar os militares a sair do poder, porque o regime se liquefez, entrou em deliquescência, não é? E o Geisel percebeu e tenta fazer uma abertura. Quem percebe isso é o Tancredo. O Tancredo diz: temos que ajudar a tirar esses caras daí, então vamos fazer uma conciliação. E ele faz uma conciliação por baixo, o que é dificílimo. Conciliação é sempre por cima, né? Quem está no poder é que concilia. Ele vai conciliando por baixo, rompe com Ulisses, mas não rompe abertamente, mas Ulisses... A verdade é que Ulisses não era páreo para o Tancredo, essa que é a grande verdade. Ali ninguém era páreo para o Tancredo, muito menos Ulisses, né? Então o talento do Tancredo foi esse. Ele percebeu que ele tinha que facilitar, ajudar a tirar os militares do poder. Enquanto se brigasse para derrotá-los, não ia para frente. Quando o Figueiredo é indicado, já pela qualidade política do Figueiredo, que era praticamente nula, ele percebeu que ali era a hora de trabalhar mais ativamente. Mas essa leitura que o Tancredo faz da cena política é muito importante, é uma leitura que o Santiago não fazia com essa percepção, com essa acuidade, com essa sutileza de natureza política. O Santiago enquadrava isso numa amplitude socioeconômica muito boa, que era necessária também, mas a percussiência política do Tancredo era extraordinária, embora tenha errado bastante, mas isso todo mundo que está na política tem acertos, tem erros e tudo. O Santiago... Qual um erro que vem à memória sua, um erro importante do Tancredo? Bom, o primeiro erro importante do Tancredo, ele não se candidatar a deputado federal em 58. Foi um erro crasso. Ele ficou... E o segundo foi achar que ia ser eleito governador de Minas. Eu participei disso, era menino, meu pai trabalhava com o Tancredo nessa época. Ele estava certo que ia ganhar a eleição e perdeu. Então ele ficou sem mandato até
1962, quando ele se candidata, porque ele se candidata em 50, vai até 54, não deixa o Getúlio para se candidatar à reeleição em 54, em outubro de 54, fica sem mandato, não busca o mandato em 58, perde a eleição de 60 para governador de Minas, por Magalhães Pinto, e vai se candidatar a deputado federal só em 62. Mas o erro maior foi acreditar que seria eleito governador de Minas. Foi a derrota que mais o magoou na vida, foi essa. Que ele esperava ser governador, contava ser governador. E o Santiago foi vice, não na chapa, porque eram chapas independentes, né? O Santiago foi candidato a vice-governador e foi derrotado pelo Clóvis Salgado. Aí começa a amizade do Santiago com o Tancredo. Se redime porque ele se elege governador, né, de Minas depois. Mas daí já... Bem depois. Aí já era o regime, outro regime, tudo. Mas naquele regime ele não foi... Não, só para corroborar isso que você bem falou, esse trauma que ele ficou, né, que ele quis depois... Mas ali era uma astúcia dele. Ele percebeu que ele só podia pleitear a presidência da República se ele unisse Minas. Então ele une Minas primeiro. Ele não quis, ele percebeu isso, aprendeu isso com Benedito Valadares, que não podia ficar Minas dividida. Isso foi uma astúcia dele. Mas isso é coisas do Tancredo que merece um ensaio biográfico, que parece que estão fazendo. Ah, é? Nós falamos um bocado sobre os trabalhos na área de relações internacionais do Santiago, né, como ministro de Relações Exteriores. E eu queria voltar só em um aspecto, aliás, um aspecto e um acontecimento, né, que nós falamos que ele reatou as relações com a União Soviética. Promoveu o reatamento, como ele diria. Sim. Ele nunca fazia né? Promovemos o reatamento, como Tancredo. E aí tem uma passagem curiosa aqui, que você conta que ele participa de uma reunião com o cardeal Dom Jaime de Barros Câmara. Isso. E o receio da Igreja Católica, veja só, naquela época, de reatar com a União Soviética, era a sede comunista ateia. Então, sobretudo por parte desse cardeal, que era um conservador empedernido. Mas esses fantasmas, né, que rondam o país desde aquela época, claro, a gente sabe que era outro momento, Guerra Fria, não dá para comparar com quando se fala do comunismo de hoje, se é que ele ainda né, existe, mas sempre esse medo, né? Veja bem, primeiro que havia uma razão para ter medo, que você teve a revolta comunista em 1935. Isso é um fato. Sim. Teve a revolta comunista, ninguém pode negar. O Getúlio explorou isso muito bem e fez a propaganda toda do governo aumentar o perigo de uma infiltração comunista muito grande. Naquela altura em que o Santiago vai falar com o cardeal, 61, 62, era mais ou menos pouco depois o Julião está se mexendo junto a Cuba por conta de guerrilhas. Então não era um negócio... E você começa a ter Cuba no cenário, Cuba virando comunista e tal. Então não era um despropósito absoluto. Claro que o perigo visto era um perigo inexistente. O grande argumento de Santiago era de uma simplicidade óbvia. Os Estados Unidos mantêm relações com a União Soviética e nunca romperam relações. Aliás, eu conto também porque que elas foram rompidas, né? Um diplomata tomou um porre, quebrou um bar lá em Moscou e criou uma confusão, aí aproveitaram para romper relações. Tanto que o reatamento passa por uma carta de desculpas e tal. Mas Santiago era um democrata, antes de tudo, né? Depois de ter abandonado o integralismo, sim. Esse período ele já... já era um social-democrata, se você quiser. Sim. Desde 43, 44... desde 38 ele já... 42 ele já se manifesta nitidamente social-democrata, muito inspirado pela democracia inglesa. E a chegada dele ao Ministério de Relações Exteriores é muito comemorada entre os párias, né? Entre os diplomatas, porque ele era muito ligado ao Itamaraty. Ele, muito moço, preparava, com 19 anos, ele preparava alunos para o exame do Itamaraty.
Então, ele conheceu muito deles, muito moços. Ajudou a passarem na prova. Ajudou a passar na prova, que havia a prova. Por isso que o Itamaraty, que sempre teve um concurso de admissão, e o Banco do Brasil, formaram quadros excelentes na administração pública brasileira. Concurso para juiz, para essas coisas, só veio depois. Mas o Santiago conhecia muitos diplomatas e examinava, depois foi examinar nas provas de admissão para o Itamaraty. E um pouco depois que ele assume... Antes disso, ele tem missões para o Itamaraty também, não como diplomata. Né? O Araújo Jorge disse que ele era o diplomata de coração dos diplomatas do Itamaraty. Desculpa, Pedro, quando é que se evidencia ou fica explicitado o interesse, se é que ficou explicitado, do Santiago um dia almejar a presidência da República? Olha, quando ele é indicado primeiro-ministro. Só aí? Antes disso, não. Ninguém fala que quer ser presidente, Sim. Ninguém fala que quer ser governador. Um político profissional minimamente hábil, ele trabalha, ele não sai anunciando para ir criando resistências. Mas quem tem o poder, quem está na vizinhança do poder, gosta do poder. E o Santiago tem aí no livro, eu falo, né, saber, ter e poder. É uma matríade de um escritor da juventude, muito lido por ele na juventude, o Maurice Barrès, que é um antecessor do Proust como grande literato francês. O Proust, quando aparece, despacha o Barrès para o anonimato, mas o Barrès dizia que você tem que saber, ter e o poder. Saber adquirir conhecimento, adquirir meios materiais e depois buscar o poder. O Santiago buscou realizar essa tríade do Barrès. Eu mostro isso no livro. Ele sabia, foi um grande jurisconsulto, foi ser diretor do Banco Moreira Salles, ganhou muito dinheiro e depois buscou o poder, que sempre fugiu dele. E tem uma passagem muito interessante. Ele organiza os colóquios da Casa das Pedras, né? E é a primeira vez na história do nosso país que é feito um colóquio e que os pares são ouvidos, né? Isso é uma coisa extraordinária que mostra a força acadêmica do Santiago, a generosidade do Santiago, porque ele chega ao Itamaraty, que tinha quadros muito bons naquela época, como tem hoje, mas naquela época já são figuras históricas, Araújo Castro, Vasco Leitão da Cunha, não é? Tinham grandes diplomatas muito experientes. E ele vai discutir a formulação da política externa independente que foi criada pelo Jânio. O Jânio, né, muito influenciado por Bandung em 55, o não alinhamento automático aos Estados Unidos e tudo, o Jânio visita Cuba, conhece o Fidel, depois até condecora o Guevara numa medida absolutamente irresponsável. Mas o Santiago, o que ele faz? Ele vira e diz o seguinte: eu vou ouvir o pessoal da casa, porque eles é que têm que formular essa política. Ou, melhor dizendo, Santiago formular com eles e eles com Santiago. E aí ele dá uma aula de trabalho em grupo. O livro do diplomata Gelson Fonseca é muito bom sobre isso, em que ele ouve todo mundo, depois vai resumindo o que cada um falou e vai encontrando uma posição. Faz 6 ou 7 reuniões, são taquigrafadas, há atas das reuniões, e é um negócio de uma sofisticação intelectual e cultural fora do comum. Não é? E ali está todo o desenho e o redesenho da política externa independente, da questão do reatamento, da questão de Cuba, não é? Quando os Estados Unidos, em janeiro de 62, propõem na famosa reunião de Punta del Este a exclusão de Cuba da OEA, da Organização das Nações, as Organizações dos Estados Americanos, né? E consegue que o Haiti muda de posição e dá a maioria aos Estados Unidos. Mas foi um debate interessantíssimo, que também mobilizou muito a direita, né? Achando que isso daí era um retrocesso, uma coisa fora do comum. Então, nesse momento, o Santiago é um momento muito interessante da política externa independente.
O que é importante na política externa independente, liderada pelo Santiago, é que ele traz a política externa para dentro do debate da política interna. O Santiago vai a sindicatos, vai a escolas, vai a todos os lugares para explicar o que era a política externa independente, a política externa do governo, e debater com todo mundo a política externa. Isso nunca tinha acontecido, nunca aconteceu depois, não é? E é um momento muito interessante da história da diplomacia brasileira. Até com a sigla PEI, né? Exatamente, política externa independente. Com sigla, né? Depois ela foi soterrada, historicamente está meio esquecido. Tem esse livro do Gelson Fonseca, que é interessantíssimo. E um elemento que passou pelo Itamaraty tirou o busto do Santiago, que ficava à frente de um auditório, né? Esse elemento, ele confirmou o que Otto Maria Carpo, um grande literato brasileiro, disse quando Santiago morreu. Não lhe faltou sequer a honra de ser atacado pelos mais medíocres. Uma pergunta, Pedro. Dentro da obra jurídica do Santiago, me parece que é a primeira parte dessa tríade que você mencionou bem, isso, né? Sem dúvida. Qual que você destaca, assim, em termos de influência dentro do nosso pensamento jurídico? Porque ele tem uma contribuição muito interessante desde o ensino jurídico, na área do direito privado, né? Olha, ele tem a tese dele, conflitos de vizinhança em sua composição, que ele dizia aos alunos dele, meu pai entre eles, que conflito de vizinhança só tinha duas formas de ser resolvido: acordo ou bala. Então, ele não era... É uma obra interessantíssima. Ele reviu, mudou a posição dele, ajudou a mudar a jurisprudência, tudo isso. Agora, em direito privado, o que é importantíssimo são as apostilas, aulas dele, que foram taquigrafadas e editadas, que ainda é, ao meu ver, o melhor manual, um dos melhores manuais de direito civil, de uma sofisticação pela clareza, pela precisão extraordinárias. Agora, ele tem também sobre o ensino brasileiro, tem textos magníficos, sobretudo sobre o ensino jurídico brasileiro, do qual ele era um grande crítico e um inovador. E eu editei agora o Escritos 2 do Santiago, que é uma obra que está em e-book, porque foi impossível fazer impressa, seriam 900 páginas, 57 textos do Santiago, muitos deles sobre economia e sobre educação. Além disso, Santiago, junto com Lacerda, que era um grande adversário dele, grande crítico, se juntam para aprovar a Lei de Diretrizes e Bases, que foi uma lei extraordinariamente bem feita e sancionada pelo Tancredo, pelo Jango, na época embora votada antes, na época do parlamentarismo. Ele tem uma grande contribuição aí. E até morrer, 4 meses antes de morrer, ele estava falando sobre ensino, num tom muito crítico, como sempre, dizendo que a sociologia tinha que explicar por que a universidade brasileira sempre esteve na retaguarda do processo de desenvolvimento. Isso é porque ele não viu hoje. Não tem nem desenvolvimento, nem universidade, do jeito que ele pensava. E ele tinha dois grandes... Você mencionou agora o Lacerda, né? Dois grandes adversários. Dois grandes adversários. O Brizola, que era que ele chama da esquerda negativa, exatamente, né? E o Lacerda. E quando ele... depois, quando ele já vai para o Ministério da Fazenda, que os dois se pronunciam e atacam, e ele não deixa sem resposta, né? O que ele via de negativo no Brizola? Ele via de negativo a agitação populista, esquerdista, infantil do Brizola. O Brizola dizia: você se resolve acabando com o imperialismo americano. O que é acabar com o imperialismo americano? É estatizar as empresas prestadoras de serviço, como ele fez, né? Na verdade, ele encampou, né? Não é que ele... estatizou, era privado, deixou de ser privado. Estatizou. O Estado encampou, né? Um negócio mal feito, absurdo, sem o menor sentido, que criou um grande problema do Brasil. E agora, onde é que o Brasil ia pegar dinheiro emprestado para rolar a dívida? Nos Estados Unidos.
Qual seria a solução do Brizola? Não paga a dívida. Não paga a dívida, vocês sabem melhor do que eu o que acontece, o que aconteceria naquela época e o que acontece hoje acontecerá amanhã. Você não paga a dívida, você passa, você quebra o país. Quem sofre mais? Os mais pobres, os mais humildes e tudo. Então ele dizia o seguinte, essa agitação do Brizola, o Brizola combatia o quê? O combate à inflação. A inflação estava subindo, galopando, a níveis fora do comum, jamais visto no Brasil. Então você tinha que parar a inflação. É o negócio do plano trienal que eu falei aqui, que foi um equívoco do Celso, fazer um plano de desenvolvimento com uma inflação galopante que não tratava de inflação. O Santiago faz um plano de contenção monetária, o Brizola ataca justamente isso. E o Jango permite, porque o Jango se omite. O acordo com os trabalhadores teria que ter a presença do Jango, o aval do Jango, que ele negou. E o Brizola dizendo que era entregar imperialismo, não sei o que, aquela coisa toda. Aí o Santiago, quando sai do Ministério da Fazenda, dá uma entrevista dizendo o seguinte, são dois momentos importantes. O primeiro, eu denuncio o senhor Brizola como aglutinador da direita que dará o golpe. E o senhor Carlos Lacerda como expoente da direita que dará o golpe. Esses dois são responsáveis. E depois ele vai a um programa e diz a esquerda negativa e a esquerda positiva. São uma das duas grandes frases, né, do lexo político que ele contribuiu. E a esquerda negativa era o Brizola. E ele defendia a frente ampla, né? Depois ele tenta, já muito doente, ele tenta fazer a frente ampla, que não teve maior expressão. Ele tentava fazer, mas ninguém queria a frente ampla. Todo mundo era candidato a presidente e o país já estava com uma inflação... Final de 63, a inflação já estava em 60%, uma coisa assim. Tinha de 35 ela vai para 60, começa o ano, já está em 70, acabaria em 90. Interessante esse ponto sobre a questão da inflação, que o Rangel escreve em 63 a inflação brasileira, em resposta, em crítica também ao plano trienal que o Celso elaborou. Dualidade básica, mas a dualidade básica é antes de 63. É de 53, publicada em 57. Mas a inflação é de 63, a primeira edição. Pois é. Aliás, o Dualidade Básica tem um prefácio maravilhoso do Guerreiro Ramos. Guerreiro Ramos, né? que é a edição do Eusébio. Ele diz, olha, isso aqui é uma pérola, né? Como é que você consegue reproduzir os termos que ele... O Guerreiro Ramos menciona assim... Bom, primeiro o Guerreiro Ramos já bate na tecla do pensamento autônomo brasileiro, né? Ele começa por isso. E ele pega como referência aquele pensamento do Rangel, aquele texto do Rangel como um emblema marcante desse pensamento autônomo e original, essencialmente, né? Que é o que o Santiago defendia na polêmica com o Godin. O Brasil tem que criar um projeto educacional a partir da sua realidade e não importar, que é o que o Godin queria e achava que dava certo, porque ele tinha experiência com concessionárias inglesas, ia muito à Inglaterra e tal. Mas esse é um dos momentos do Santiago que ele dizia o seguinte, agora a inflação tem que ser combatida. O Celso Furtado não viu isso, porque a inflação era um problema estrutural. E aí a coisa desandou e o plano que ele chama de contenção, que ele disse que se encaixava elegantemente no plano trienal, não é aprovado, não é apoiado e aí é descida para o golpe 64, né? E aí quando ele tem uma passagem aqui que eu acho de arrepiar esse trecho. Ele, primeiro que tem algumas pessoas aqui que fazem parte da nossa história, nomes muito importantes, né? Eu não sabia que o José Gregóri era próximo a ele, mas foi buscá-lo para levá-lo para a visita, a última visita, né? Ele se ofereceu para trabalhar como assessor do Santiago aqui e é uma dessas coisas impressionantes na história, né? Ele sai de São Paulo, pega um carro, vai visitar o Santiago. O Santiago estava sem motorista. Nem conhecia? Não, conhecia, porque ele era líder estudantil, tinha feito... E o Santiago o teria nomeado informalmente assessor dele aqui em São Paulo. Santiago vivia cercado de alunos, de miradores e tal. O Zé Gregório assistiu uma palestra do Santiago na USP, no Largo São Francisco e tal, Faculdade de Direito. Ficou encantado, essa coisa toda. Aí ele pega um ônibus, vai para o Rio de Janeiro, vê o Santiago. Aí chega lá no Santiago, toca a campainha do Santiago, o Santiago estava sozinho,
estava sem carro e sem motorista. Santiago tinha um carro de serviço, era um sujeito realmente que a esquerda do PTB ficava meio assim. Ele tinha uma Mercedes e um Aeroílis, que era o carro de serviço, era o carro do motorista dele. Aí o Santiago disse que ia ao palácio falar com o Jango, o Zé Gregório se ofereceu para levar. Então o Zé Gregório conta, mas isso daí tem uma nuance que eu fiquei... Há 2 depoimentos do Zé Gregório. O primeiro e o segundo, eu fico com o primeiro, eu descarto o segundo. Mas aí está o primeiro. Aqui está o primeiro. Ele leva o Santiago... No carro do Santiago? No carro, dirigindo, Santiago não dirigia. Ele e o Miguel Reale. O Miguel Reale, eu virei, professor, por que o senhor não dirige? Porque sempre teve quem dirigiu para mim. É bem interessante. Sempre teve alguém. E aí o Santiago fala com o Jango, volta e não fala nada com o Zé Gregório. Ele não falava do que ele tinha falado. Era uma característica dele, do Tancredo e do Juscelino. Eles não falavam de si. Isso comentamos da vez passada. Mas para o Alceu de Amoroso Lima, né, que era amigo dele desde 1928... Mas ele não estava falando dele, Santiago. Ele estava falando da conjuntura. Ah, sim. É essa fala que eu acho impressionante, que o Alceu perguntou o que ele achava, se ia ter, né, ia ter jeito, aquela situação e tal, e ele diz, e você já pensou no que vão ser 20 anos de ditadura direitista? Isso ele falou o senhor. Ele chamava o Alceu de doutor Alceu. Ninguém chamava o Alceu de Alceu. E pode ver que está aí o senhor. Inclusive o Alceu, um sujeito chamou de Alceu, ele respondeu, não admito intimidade. Aí deve estar senhor e não você. Aqui está você. Então é um erro meu. Mas é impressionante. Não, está você porque é citando alguém, porque eu não poria isso. Entendi. Mas é impressionante como ele crava, né? 20 anos... a gente estava entrando nesses 20 anos dessa fase terrível da história do Brasil, né? E ele fala 20 anos de ditadura direitista. E você vê o seguinte, o Castelo Branco é eleito pelo Congresso, pela Câmara dos Deputados. O Santiago era deputado por Minas, pelo PTB, que tinha uma bancada muito grande do PSD. Ulisses, Tancredo, todo mundo. Minas tinha somado todos os partidos, era a maior bancada da Câmara, a segunda maior, São Paulo era maior. Pois bem, quais os deputados mineiros que não votam no Castelo Branco? Santiago Dantas e Tancredo Neves. Fazendo declaração de votos, que não conheciam bem o Castelo, era um homem correto, inteligente, culto, mas não podiam votar nele. Porque não conheceram. Não, porque ele era eleito por um golpe de Estado. Não reconhecê-lo, que você falou, exatamente. E eles não votam. Ulisses vota. Ulisses falta a votação do Santiago, primeiro-ministro, tendo sido colega do Santiago no Ministério. E todos que foram colegas do Santiago no Ministério votaram no Santiago contra a orientação dos seus partidos. Oliveira Brito, baiano, e Franco Montoro, cujo partido fechou questão contra o Santiago. O Montoro não apenas vai à votação, como faz declaração de voto aberto ao Santiago. E o Ulisses, o que faz? Falta a sessão. Nossa. Pedro... E apoia e chega a redigir lista de cassação. Isso está no Hélio Gaspar. O professor Celso Laffer escreveu um artigo no Estadão, nesse domingo, falando sobre Marcílio Marques Moreira e a relação dele com o Santiago Dantas, né? Fala um pouquinho para a gente desse... Foi uma relação muito breve. O Marcílio era um jovem diplomata, filho de diplomata, que aconteceu de estar servindo com Santiago em Washington e ficou muito próximo, porque ele era o representante da Embaixada do Brasil junto ao Santiago, que tinha sido ministro, estava muito doente, morrendo de câncer. E o Marcílio tem essa proximidade toda com o Santiago, ele arruma o avião da Varig, o Santiago foi se operar nos Estados Unidos, abriram, viram que era um câncer em metástase, fecharam, não fizeram mais nada.
e o Santiago volta num voo, ele consegue botar uma cadeira especial, uma cama no voo e tal. Era muito dedicado pessoalmente ao Santiago, não é? E nesse período final de 1 ano ou 2 da morte dele, tudo, ele depois escreveu uns 3 ou 4 artigos sobre o Santiago, mas não esperava-se que ele fizesse a biografia do Santiago, aproveitando essa proximidade, inclusive a proximidade com a viúva, que a ele teria dado um acesso que negou a todos, ou a mim pelo menos, porque, como eu disse, ela nada falou sobre o marido. Mas o Marcílio escreveu muito pouco sobre o Santiago, não chega a meia dúzia de artigos, eu acho. Lembrando aos nossos internautas que o Marcílio Marques Moreira, entre outras coisas, foi ministro da Fazenda, né? Ministro da Fazenda. Foi ministro da Fazenda. Governo Collor. Foi embaixador do Brasil nos Estados Unidos. A nova geração é capaz de não lembrar. Ele foi embaixador do Brasil nos Estados Unidos também. Ele ficou muito tempo fora do... O Santiago eu conhecia, não tão bem, mas eu conhecia porque... Mas acho que foi depois que o Santiago morreu. Ele trabalhou muito no Banco Moreira Salles, mas depois que o Santiago... No Unibanco, depois que o Santiago morreu. Mas ele era filho de diplomata, o Santiago conhecia o pai dele e tudo. Ele morre muito jovem, né? 53 anos incompletos. Morre a 6 de setembro, faria 53, dia 30 de outubro. E é curioso que quando ele descobre a doença, ele acelera o ritmo, né? O país acelera o ritmo também. Também. E ele, em certa medida, também. Ele faz o contrário. Ele não é... O Tancredo diz que a última luta dele foi contra a morte. E ele não se entrega. Ele, com dores excruciantes, ele vai às reuniões, fala, escreve, não é? E não se queixava e não falava da doença. E acho que, como você falou agora, é importante reforçar para quem está nos assistindo, né, que era uma época em que a medicina estava muito menos avançada com relação ao tratamento de câncer. Então, realmente... Não havia tratamento. Não tinha muito o que fazer. Você era limitado a estipar o tumor e esperar o organismo enfrentar. Antes da morte dele, ele ficou sabendo do câncer quantos meses antes? Eu acho que ele sempre soube, porque isso... Sim, mas qual que é o gap temporal? Quando ele soube e quando ele morre? Eu estimo em junho de 61, ele morre em setembro de 63. São 3 anos e pouco. 3 anos. Ele falou muito brevemente com o sobrinho dele, sobre o Felipe, e disse: eu vou ao médico, eu tenho um caroço aqui, estou preocupado. Nada mais falou. Mas ele demorou a ir ao médico. Ele foi ao médico, que é o Fernando Paulino, que uma dessas coincidências operou a minha avó. E outra coincidência é que a mulher de um grande amigo meu, a médica, conheceu o Fernando Paulino. Então, a pergunta que eu me pus e procurei responder é se o Fernando Paulino, quando opera ele, depois diz que faz o exame, né, a biópsia, sabe que teria sabido que era câncer e teria ou não dito ao Santiago. Eu acredito que disse, pelas evidências corroborativas de quem conheceu o Fernando Paulino e tudo, ele teria dito que tinha câncer. O Santiago jamais aceitou que tinha câncer, jamais falou que tinha câncer. Depois ele disse que era uma doença do colágeno, que era uma doença, uma pleurisia, foi disfarçando, mas evidentemente, depois de uns 6 meses, os sinais da doença começam a aparecer e são irrefreáveis. Não é? Até mesmo para não perder força, talvez, estou pensando aqui agora, na atuação política. Né? Sem dúvida. O Petrônio Portela também. Vou mentir isso. Claro, Tancredo. Tancredo não quis se operar em Nova York, porque isso seria uma fraqueza, presidente eleito operado nos Estados Unidos e tal. E médico americano fala. Ainda tem esse problema. Quando o Santiago se opera nos Estados Unidos, o médico, se ele não soubesse, eu acho que ele já sabia, mas os médicos teriam dito a ele: você está com câncer. E falaram, o Marcílio fala, disseram que ele ia morrer em 6 meses. Ele sai,
O Marcílio conta, agora eu me lembrei. Marcílio conta que os médicos falaram que ele tinha 6 meses de vida. Viveu mais de um ano. Interessante a coisa do declarar, né? Que tem ou não, e outra coisa, se agarrar à esperança. Estou lembrando aqui no Darcy, no Confissões, né? Aí o médico dá, não sei agora quantos por cento, 5% de chance. Ah, eu tenho 5% de chance. Então ele se agarrou a essa, teve câncer no pulmão, né? Retirou um pulmão, né? Então ele se agarrou a essas 5% e viveu mais uns bons anos, né? O Santiago, termina a obra, né? O Santiago encontra o Darcy em Paris na última viagem que ele faz. O Darcy até conta. Nesse livro, Nesse livro. Que eles vão a restaurantes caríssimos, né? Eu acho que ali tem um pouco de exagero do Darcy, que eram exagerados. Você conhecendo e vendo o Darcy, eram empolgados. Eu conheci ele. Foi no período que ele recebe o título da Sorbonne? Não é esse período que ele está... Não, o Santiago dá aula na Sorbonne muito moço, em 48. Não, quando ele recebe... Quando o Darcy Não, mas recebe... quando o Darcy recebe o doutor honoris causa, o Santiago já havia morrido. Ah, sim. Ah, tá. Eu não me lembro da data exatamente. O Darcy é um dos mentores da declaração de estado de sítio do Jango, ao que parece. Que era tentar, depois ficou vista por alguns autores, sobretudo pelo Hélio Gaspari, que era a tentativa de golpe do Jango. E é muito estranho mesmo. Santiago toma um susto quando vê aquilo, vai ao Jango e diz, não pode, você vai perder isso, Tancredo também. Que história é essa? Você não tem... Para quê? Para prender o Lacerda? A ideia era prender o Lacerda. Prender, é essa coisa que está aí. Prender o Lacerda, prender o adversário, né? O que era uma maluquice. Aí sim você ia deflagrar um golpe pela direita. Mas é uma responsabilidade. Interessante isso. Exatamente nessa data você lembrar disso, né? Aliás, você tinha já lembrado, né? Outra coisa curiosa é que a velocidade da informação hoje é tão bárbara que a gente, às vezes... Também é importante entender o espírito do tempo aqui com relação à comunicação, né? Por isso é que o livro é desse tamanho. Quer dizer, se você pega e chapa isso, você está fazendo uma falsificação histórica. Por exemplo, bom, sobre biografia tem várias coisas a dizer. Uma coisa que ficou nítida para mim é que depoimento não vale nada, vale 10%. Há um autor alemão, Mittermeier, direito penal do século XIX, que teria dito que a testemunha é a prostituta das provas. Essa frase é famosa. É famosa. É. Por quê? Porque cada um conta a sua versão. Eu tenho 5 depoentes que eu entrevistei em 3 alturas diferentes. Cada hora é uma versão. E um que foi crescendo na cena política, e a versão dele sobre Santiago vai aumentando. Uma coisa que, por exemplo, eu descobri imediatamente é quando eu ia entrevistar alguém e ele me dizia... Aí eu disse, Santiago. Aí já acabou. Por quê? Porque ninguém chamava o Santiago de Santiago. Era o professor. Então, quando ele jactava-se daquela intimidade, já perdia a substância do depoimento. É claro que o depoimento pessoal, as entrevistas, ajudam a esclarecer, apontar fatos, mas dificilmente esclarece muita coisa, sobretudo em matéria política, porque cada um, eu digo isso no final do livro, ele se associa à trajetória. Quando Santiago morre, as declarações todas, 99% eram o declarante se associando à trajetória do Santiago. Só 3 não fizeram isso. Caso do Mão de Andrade, 4, Alceu de Amoroso Lima, Otto Maria Carpo e Tancredo Neves. O discurso do Tancredo está na rede, é magistral. Ele não fala dele, Tancredo. Só fala quando eu o convidei para ser primeiro ministro das Relações Exteriores. Então, esse é um problema. O outro problema é que você tem que ter dados. O Brasil odeia papel e memória. Odeia. Então, o Santiago, pelo menos o Plínio Doyle, doou o arquivo do Santiago e ajudou bastante. Mas... Plínio Doyle do famoso Sabadoyle. Sabadoyle, exato. E um amigo do Santiago, um grande amigo, cunhado do Castelo Branco, que é quem diz ao Castelo, não caça o Santiago porque ele está morrendo, o Hélio Viana, um historiador, começou a fazer umas memórias. E o filho me emprestou o rascunho. Então, um pedaço me ajudou muito.
Eu consegui muitas cartas de amigos do Santiago, que havia cartas naquilo. O Plínio Doyle me ajudou, o Américo Lacombe me ajudou muito. Américo Jacobina Lacombe. O Vicente Chamon de Miranda, colega dele, ele tinha um círculo de amigos devotadíssimo. Então, eu trabalhei com esses documentos. E nessa parte final, no segundo volume, sobretudo, eu fui à hemeroteca da Biblioteca Nacional, que é uma coisa fabulosa, extraordinária, desprezada, mal cuidada, mas eu reuni 15 mil notícias de jornal. E aí você via, naquela época, a importância do jornal, e do jornalista, e do repórter. Por quê? Porque havia os repórteres setoristas. Um cobria a Câmara, um cobria o Senado, outro cobria o Palácio da Alvorada, outro Palácio do Planalto, entende? Outro Ministério da Fazenda, e todos sentavam e mandavam matéria todo dia para os editores, e os editores iam publicando muita matéria, porque a informação chegava por jornal, a televisão, rádio e jornal. A televisão ainda não tinha essa expressão que veio ter, mas então era fascinante você ver a qualidade das reportagens, inclusive transcrição de discursos, entrevistas. Então eu fui pegando isso e fui compondo a partir disso daí. E sempre citando fonte, porque você tem que citar fonte. Você tem 200 páginas de fonte, 250 páginas de fonte. Se você não cita, aí você não dá segurança ao leitor. O que é seu, o que não é seu. E hoje há muitas formas de fazer biografia, inclusive com paráfrases, diálogos montados e tal. É um modelo. Você tem mais de um modelo. O modelo americano é um modelo de mais amplo público. Então, você faz concessões ao gosto desse público mais amplo. Pedro, né? deixa eu aproveitar esse ponto que você está abordando. Eu não sei se você leu, tem disponível no Google Acadêmico, 3 depoimentos do Lira Neto, salvo erro, Jorge Caldeira, a Lili Schwartz, falando sobre biografias, como é que eles... Então, aproveitando essa lembrança minha, mas mesmo que você não tenha lido, como é que você vê, por exemplo, o Lira Neto, a biografia do Getúlio, em 3 volumes? Você gosta desse tipo de abordagem, não? Não é que gosto ou desgosto, não é o que mais me interessa. Eu prefiro do Lira Neto a biografia dele do Castelo Branco. É bem feita, bem objetiva. A do Getúlio é muito bem feita para o que se propõe. Isso é uma grande coisa. É uma coerência absoluta. É divulgar o Getúlio para um público maior. O Boris Fausto tem um livrinho sobre o Getúlio que é para um público mais instruído sobre a história do Brasil. O Lira Neto fez um grande painel. Ele, por exemplo, não vai se aprofundar na legislação trabalhista do Getúlio, nem na ramificação fascista dessa política. A consolidação da lei de trabalho é o documento fascista que ainda sobrevive. Olha a coincidência, olha as datas. Ela é de maio de 43 e o regime fascista do Mussolini é derrubado em julho de 43. É o grande sobrevivente do regime fascista, é a CLT. Né? O Lira não vai trabalhar isso porque não é o propósito da biografia dele. Então, nesse sentido, é muito bem feito. Ele explora muito possível assassinato pelo Getúlio de um estudante em Ouro Preto, mas não era o Getúlio, era o irmão dele. É um assunto que já está resolvido, mas ninguém tem a obrigação de saber que está resolvido. Então, ele explora aquilo muito bem, explora o caso com a Aimee, mulher do Simões Lopes e tal. É uma orientação. Né? É uma orientação editorial, é um projeto editorial. Não é? E, nesse sentido, é bem feito, não há dúvida que é bem feito. Agora, o do Jorge Caldeira também, ele fez o Mauá, ele me disse, dentro de um projeto editorial. Ele escreveu coisas excelentes sobre Caio Prado, sobre Mesquita e tudo, que caiu num projeto mais fechado, mais para um público mais informado, com mais densidade histórica do que o Mauá. Mas o Mauá é muito interessante e vendeu mais do que o Chateau, do Fernando Moraes. Que é outro projeto. Aquilo é a biografia romanceada. O Lira usa perífrases também. Ele pega jornal, monta diálogos e tal. É uma liberdade americana muito grande.
mas tem o seu público, tem seu propósito, e ele declara isso, quer dizer, ele não, nesse ponto é muito correto, como o Rui Castro, com a biografia do Nelson Rodrigues. Ele vai para o lado pitoresco do Nelson Rodrigues e não fala da obra do Nelson Rodrigues, mas ele diz isso no começo, não vou falar da obra e tal. E é uma biografia... O anjo pornográfico. Mas é muito em cima do livro de memórias do Nelson, chamado A Menina Sem Estrela. Mas eu ia comentar que eu gosto mais da do Garrincha. A Estrela Solitária. Mas ali tem um, sem trocadilho maldoso, tem um vício de origem, que o Rui não faz... O Rui Castro não faz segredo disso, ele é alcoólatra e o Garrincha também era. Então, o norte da biografia é para o drama do alcoolismo do Garrincha. Eu prefiro o da Carmen Miranda, que é pesado, mas ele botou todos os fatos sobre a vida da Carmen Miranda ali. Está muito bem feito. Alcoolismo que o Rui Castro supera, né? Supera não, como ele próprio diz, não, ele não supera. Ele é um alcoólatra em abstinência. É. Você trata, você não cura. Né? Mas então, agora da Schwartz, né? Sim. Eu confesso que eu não leio nada. E eu vi rapidamente o do Lima Barreto, mas é muito em cima do livro do Francisco Assis Barbosa. Ela disse que é uma ressignificação do Lima, mas eu não achei que fosse. Mas, enfim, eu não... Mas voltando um pouquinho... Agora, tem os modelos de biografia. Hoje é comandado pelas editoras. A editora monta um projeto, chama um jornalista para escrever. Basicamente é isso que acontece. De olho na reedição de obras e tudo, como foi o caso do Nelson Rodrigues. É muito interessante, porque promove a reedição, promove a leitura e tudo. Não, e muita coisa que a turma não sabia. Eu, por exemplo, não sabia sobre o Assis Chateaubriand, né? Chateau, Rei do Brasil, a gente aprende muita coisa. Mas tem ali um truque que o Fernando Moraes faz. O que ele faz? Ele retira água mineralizada. Você sabe o que é água mineralizada? Eles tiram os minerais da água, depois põe de volta. Purifica a água e põe de volta. O que ele faz? Ele tira o Chateaubriand do contexto histórico e põe o contexto histórico dentro do Chateaubriand. Quando eu dei o livro para meu sobrinho, ele tinha uns 17 anos, ele falou, pô, tio, esse cara fez tudo, fez a Revolução de 30, fez isso, tudo era Chateaubriand. Porque aí eu percebi o truque do Fernando Moraes, que é um truque inteligente. Ele tira o contexto histórico, o personagem do contexto histórico e põe o contexto histórico dentro do personagem. Entendeu? Então o Chateaubriand parece o Sarney. Você vai conversar com o Sarney e ele sabe tudo, participou de tudo. Até porque ele está com 118 anos. É impossível ele ter participado de coisas que você não viu. Né? E isso tem muito também nos depoimentos. O cara estava lá, viu tudo, ele sabia tudo, participou de tudo. Eu não sei se nós, na entrevista anterior, chamamos até, acho que até foi você, não sei. Mas tem lá no Chateau Rei do Brasil, né? Está lá reproduzido. Cujo título foi dado pelo Milor Fernandes. Pelo Milor Fernandes, exatamente. Tem lá o obituário que o Chateau faz no dia seguinte à morte, né? Acho que nós exploramos isso. Não? Morte de quem? Da morte ao suicídio do Getúlio. E ele fala, Getúlio, e tá lá o artigo reproduzido, não é invenção do Fernando Moraes. Getúlio, ele termina, no fundo, ele era um canalha igual a mim. Então, um artigo, você comentou, sim. Comentei, né? Comentou. E tá lá reproduzido, quer dizer, que não é invenção do Fernando Moraes. Não, mas o Fernando Moraes não inventa. Não, eu sei. Ele manobra com os dados que ele tem para alcançar um objetivo, entende? Mas você vê o seguinte, ali não tem nota nenhuma, depois todo mundo teve que botar nota. Se vocês me permitem, tem a minha orientadora de mestrado, né, a Maria Aparecida Bacega, ela falava que a gente vive num mundo editado. Então, claro. Você tem os fatos, mas como você vai editar a informação ali, né? Aí você tem duas grandes correntes. Você tem alguém que tem uma pauta ideológica, uma pauta acadêmica, metodológica, que vai colocar o fato dentro daquela pauta. Ou quem vai apresentar os fatos sem essas pautas, que é o meu caso. Eu não tenho pauta ideológica.
Aí é o seguinte, aí você tem um problema sério, porque, como diz os ingleses, o fato ele apresenta um problema muito grande. Ele não negocia. De Gaulle dizia, Sua Majestade, o fato. Então eu dou um exemplo, você vai ler o Manifesto da Ação Integralista e vai ler as declarações do Mussolini sobre o fascismo. Aí depois você me diz se é a mesma coisa. Acabou. Quem lê aqui, o fascismo chamava fasci de combatimento, de combate. O Plínio Salgado dizia que toda violência não pode ser aceita. O poder chegará por uma entrega voluntária da sociedade à ação aos integralistas. Quer dizer, um negócio ridículo, chamar esse sujeito de fascista. Ele não era fascista, ele era os adereços fascistas. Eu falei isso na primeira entrevista. Mas, enfim, você tem o fato e você não negocia com o fato. Mas você dá a ele um enfoque diferente. Regina, desculpa atropelar você, porque a Regina fez a lição de casa, né? Aliás, da outra vez também já havia feito. Mas eu tenho receio de esquecer de te perguntar. Se você fosse fazer uma biografia nova, de quem você faria? Biografia como essa, não mais. Não mais. Não mais. Pelo tamanho do Pelo tamanho, desafio. pelo tempo e tudo. É. Mas se você tivesse que fazer... Um ensaio biográfico? É. Tancredo. Tancredo. Mas pré-64. 64 para frente já tem coisa escrita e fica muito miudinho e tal. E a política, para mim, vai até 64. E por quê? Porque depois isso não é bem política, né? Você tem o regime militar, né? Depois você tem a redemocratização, mas você tem aquilo que aconteceu com o regime militar, que foi uma degradação da vida política muito forte no Brasil, né? Você teve o governo do Itamar, que merece ser valorizado, porque o Plano Real deve muito ao Itamar. Compara com o Jango. O Jango sabotou o Santiago. O Itamar prestigiou o Fernando Henrique, que prestigiou os economistas. Entendeu? Então, por isso que o Plano Real... Não é por isso. Isso contribuiu decisivamente para dar certo. Você tinha condição necessária, mas não suficiente. Mas você tinha as experiências recentes, todas fracassadas, e você teve, sobretudo, o determinante, a meu ver, que foi uma exaustão de 2 gerações de inflação. Não é? O povo, a sociedade brasileira, sem perceber, sem ser capaz de formular, introjetou uma repulsa à inflação. E aí, o momento histórico apareceu, o Itamar percebeu, e isso não é valorizado, a importância de se combater a inflação, e apoiou o Fernando Henrique, mesmo sendo um político tradicional. Esse é que é mais interessante sobre o Itamar. Então, nesse sentido, foi uma grande coisa. Agora, o Fernando Henrique cometeu o erro inaceitável da vaidade do segundo mandato. Em vez de preparar um Tasso Gereissati, um Pedro Malan, alguém para ser uma figura nova na política brasileira. Na hora que ele faz o segundo mandato pela forma que ele fez, aí não dá. Regina, desculpa, eu vou aproveitar exatamente agora que você está analisando, com toda a tua experiência de vida e também de estudo, como é que você analisa o Lula? Não o Lula 3, que ainda está em processo, mas os 2 mandatos, assim, um overview. Olha, o Lula tem a linhagem um tanto do Brizola, um tanto do Jânio, entendeu? Nessa linha populista, é um populista muito hábil e muito paciente. Tancredo dizia que política é paciência. Ele apanha 2 vezes até chegar ao poder, ele não desiste. Apanha acho que 4, né? Não, 2. 2. Ele não desiste. Aí ele se beneficia da exaustão dos adversários potenciais e é maior do que o partido. Sempre foi. Ele carrega o partido nas costas
Isso ele trabalha muito bem, ele manda no partido. Como o Jânio também fez o que quis da UDN. Né? Como o Juscelino tinha uma ascendência fortíssima no PSD. Então ele tem essa habilidade. Agora, ele tem um problema que a mim parece muito grave, que é o seguinte: as esquerdas, ou ditas esquerdas, ou a esquerda, vamos chamar de esquerda, eu acho que o PT não é bem esquerda, é um partido nacional estatista, mas tudo bem. Se você pegar na Europa, na Espanha, por exemplo, eles reformaram a forma de pensar, admitiram a privatização, entendeu? Admitiram o controle de inflação, essas coisas, controle de déficit, tudo, e o PT não admite. Então o PT envelheceu muito, e o Lula também, porque aí o repertório do Lula fica muito pequeno. Se o partido tivesse acompanhado a tendência de uma esquerda europeia, não é? Ele estaria muito revitalizado. E hoje não está. Hoje é um partido que alimenta a direita. Você acha que ele vive um dilema hoje, justamente por não ter se atualizado e também por não ter um sucessor? Ele não pensa assim. Ele acredita quando ele fala que esse negócio de controle de déficit é besteira. Ele acredita. O Juscelino acreditava que desenvolvimento não trazia inflação, podia resolver o problema da inflação. Então ele acredita. Ele acredita como o Brizola acreditava que se você rompesse relações com os Estados Unidos ou chegasse lá e fosse macho, como ele disse, o americano ia se dobrar ao Brasil. E o Haddad, que tem o mesmo cargo que o... Eu falei sobre o Haddad. Ah, você falou na passada. É um sujeito educadíssimo que aguenta as desfeitas do Lula. E está tendo uma habilidade pela inércia. Ele está deixando o Lula chamar para si a questão do déficit fiscal. Vai sair muito bem do governo, provavelmente pode até trabalhar num banco depois. Não que ele fará muito bem, porque afinal de contas é um cara correto e deve estar cansado de ganhar pouco, né? Mas não tem ascendência sobre o Lula, quem manda é o Lula. Você imagina se o Brizola tivesse no poder, alguém ia mandar no Brizola? Como no estado do Rio, ninguém mandava nele. O Lula é que decide. Eu com alguma razão, porque ele, em matéria de decisão, é melhor do que o PT, né? Agora, está exausto, está com 79 anos. Estamos vendo aí que a vida pessoal interfere na vida política, não é? Porque passa-se muito tempo. Nós até havíamos conversado, né? Essa qualidade que você ressaltou agora, que é fundamental para o político, a paciência. O Couto diz na entrevista para o Chico Pinheiro que o Lula está um pouco sem paciência agora. Está cansado, com razão. E depois a política está muito difícil, em parte por culpa do Lula. O Lula foi parlamentar e criticava o Congresso, não ia lá e tudo. Ele não tem trato... Os 300 picaretas, né, ele chama? Exatamente, ele não tem trato parlamentar. Então, a negociação com ele é sempre mais difícil. Você tem que... O Zé Márcio sabe isso melhor do que quase todos. O primeiro mandato do Lula, ele teve a favor as commodities e encheu o Brasil de dinheiro, o dólar foi lá para baixo e tal. Isso é um fato extraordinário. Ele achou que foi ele, e não é. Ele não negocia com ele, não tem prática parlamentar. A mesma coisa do Tarcísio. O Tarcísio não tem experiência, o Caiado tem experiência. Então, a experiência parlamentar é muito grande. É muito importante, ele não tem. E Pedro, o parlamento hoje está muito diferente. Aproveitando a tua experiência política e a tua... Experiência política eu não tenho. De análise política, de né? E a tua... Ou de história política, e a tua sabedoria, que você é um homem sábio. Como é que você vê alguns... Eu não resisto que você teça alguns, se você quiser, né? Considerações sobre os possíveis nomes para 2026. Eu acho que não há nome nenhum ainda. Ah, sim. Ao Caiado, ao Tarcísio, ao Aldo Rebelo, seu amigo Aldo Rebelo. Meu amigo. Quem mais? Bom, o próprio Lula, o Haddad. Mas... E talvez a turma não explora. Aliás, ele esteve aqui conosco, né? O Zé Disseu é elegível. Voltou a... Eu acho que é deputado, né? Não sei. Majoritário. Não, ele não é candidato à presidência, evidentemente. Mas... Olha, tem que esperar para ver o que sai. Você tinha candidatos em 65, Juscelino, Lacerda, Brizola, Adhemar, não é?
Eu tinha. E, aliás, bons candidatos, porque o Lacerda foi um bom governador e o Juscelino foi um grande presidente. Você ia ter uma disputa muito boa. O golpe militar acabou com isso. Como você tinha em 37, você tinha a eleição de 38, em 37 você tinha o Zé Américo. Zé Américo de Almeida. Zé Américo de Almeida e o Armando Salles. Eram candidatos, eram ex-governador de São Paulo, e o Zé Américo, uma figura experiente, e o Getúlio deu o golpe e fez o que o Mussolini não fez. Fechou todas as casas parlamentares. O Mussolini manteve o Congresso aberto. Cooptado ali, pressionado, mas manteve aberto. O Getúlio fechou tudo. Tem um tema que eu acho que é muito importante, e eu queria ouvir um pouco o Pedro, que é essa questão do apagamento da memória. Né? Nós tínhamos comentado... Chama-se ignorância. Mas de acervos que se perderam, que foram destruídos, museus que são desmontados, né? Nós falávamos disso. Hoje está nos jornais que o número de pessoas que leem, que não leem, está crescendo forte e robustamente. O Brasil é um país de não leitores. Se você não lê, você não tem educação. Se você não tem educação, para que você vai guardar coisas que não te interessam? Você joga fora. E também um dos maiores consumidores desse aparelhinho aqui, né? Quando você vê consumo de internet, das crianças... Não, é falta de escola, é professor mal pago, né? Também. A reforma do ensino é você colocar o salário do professor lá em cima, né? Na hora que você colocar o salário atraente, se você colocar o salário do professor como do ascensorista da Câmara Federal, não sei se existe ainda, mas se existir é bem maior do que o professor primário, aí você vai começar a ter gente boa. Gente boa não, gente interessada em ensino. Mas não tem. Então, não tem educação, não tem memória, não tem leitura, não tem nada. Não é? O Brasil tem essa característica. Ele acha que acabar com o analfabetismo é o sujeito desenhar um nome. O analfabetismo funcional deve ser a metade da população. Não lê em nada. Ô Pedro, não sei porque agora lembrei da pergunta do Boris Casoy para o Fernando Henrique Cardoso. Você acredita em Deus? Olha, eu tendo a acreditar, mas cada vez com dificuldades crescentes, pela experiência brasileira. Então, se você vive no Brasil, escreve sobre política e lê política e jornal, você está achando que ele não... Está meio bravo com o Brasil. Né? Ou que ele não é brasileiro, ele né? não é brasileiro, parece que já não há dúvida. Mas todo político vai dizer que acredita, menos o Fernando Henrique, que não é político. Aliás, para corroborar essa tua frase, ele responde assim: nós combinamos que você não iria perguntar isso. Lembra? Isso era um tipo de pergunta que feita ao Tancredo. Eu me lembro de uma vez, ele foi à televisão, tinha uma notícia que saiu naquele dia. É proibida a venda de picolé na areia da praia. Aí ele defende a venda de picolé, aí ela diz, mas foi proibida a venda de picolé na praia. Ele disse, eu estou falando fora da praia. Você não pegava ele nessas coisas. Isso daí é a resposta do Lacerda ao Armando Falcão, líder do PSD na Câmara, que tinha ganho um cartório do Juscelino, atacando o Lacerda. O Lacerda ataca o Juscelino e o Armando Falcão vai defender o Juscelino. E diz ao Lacerda, o senhor não tem moral para atacar o presidente Juscelino. O Lacerda respondeu, moral eu tenho, não tenho a cartório. Ou seja, o político treinado não cai nisso daí. Você imagina o Jânio, tem aquela história no Dante, né? Que o Jânio vai falar aos estudantes do Dante, ginasianos do Dante, e que ele foi professor no Dante, de português. Aí um aluno vira e diz, Jânio, ele disse, dobra a língua, senhor presidente. Aí o aluno diz, como é que o senhor viaja para o exterior? Aí ele vira para o lado e diz,
tem um cigarro, Acende um cigarro. essa aqui assim. essa aqui nós lembramos, essa daí, eu sou testemunho ocular. É uma coisa que hoje não pode fazer, porque ele estava insinuando que pagavam viagem para ele. Não, essa daí, veja só. Então, replicou. Eu não sei se eu contei aqui na passada com você. Eu não conhecia o Jânio. O Suplicy leva o Jânio aqui na GV e eu nunca tinha visto o Jânio falar. Aquele jeito, né? Um jeitão doidão, parecia um... Aí o Bedel, Cláudio, já falecido, não, Zé Mar, ele é o jeitão dele mesmo. Assim, o Luiz Eduardo Pote, um amigo, um grande amigo do Arthur. O Jânio acaba de falar, desculpa isso, relembrar isso em homenagem ao Jânio e em homenagem a essa sua citação. O Jânio acaba de falar, abre-se para as perguntas. Primeira pergunta, Luiz Eduardo Pote, amigo do Arthur, do nosso amigo Arthur. Presidente, o senhor renunciou em 61. O senhor mora no Morumbi, numa mansão no Morumbi. O senhor almoça 2 ou 3 vezes por semana e janta no Latambuil. O senhor vai X vezes para a Europa ou para Londres. O senhor vai dizer que tudo isso é municiado pelos direitos autorais do seu livrinho com... Afonso Arinos de Melo Franco? Putz, a primeira pergunta. Ficou um negócio... Jovem, já respondo a sua pergunta. Eu vi exatamente isso que você contou. Jovem, já respondo a sua pergunta. Antes, alguém teria um cigarro? Aí o bando de puxa-saco, um dá o cigarro, o outro acende. E eu percebi, doutor Pedro Durta, que ele pegou o cigarro num dedo não, né? E não tragou. Assim, tipo de um não fumante, né? Eu falei, o jeito dele fumar. Aí deu aquela desanuviada no ambiente. Jovem, vamos à sua pergunta. Por favor, repete a pergunta. Aí o Pote, de forma mais incisiva, mais sucinta, mas mais incisiva, faz exatamente isso. Ele falou, como é que o senhor faz? Ele falou, do mesmo jeito. Eu vi isso daí. Do mesmo jeito que eu obtive. O famoso cimidão, né? É o cimidão. Eu falei, nossa, esse cara é um gênio. Um gênio, né? Ele foi o grande fenômeno eleitoral da época do Santiago. Ele sai de 46, de 47 vereador, 60 ele é presidente da República. Impressionante. 13 anos ele fez uma carreira meteórica. Entendia de eleição, mas não de governo federal. De governo municipal sim, estadual também, mas federal não. Mas, enfim, o Santiago viveu pouco, foi uma pena, mas eu reuni os escritos dele em 2 volumes, né? Então tem muita coisa. Esse segundo volume de escritos tem muita coisa sobre direito, você vai gostar, mas você vai ter que ler no eletrônico, porque não cabe em impresso. Seria um livro muito maior do que esse e caríssimo, que nenhum editor se aventura a fazer um livro desse tamanho. Não. Acho que então estamos encerrando, né, a nossa entrevista. Eu queria fazer o seguinte, deixar aqui registrado, mais uma vez, que você precisa voltar, porque realmente você dá uma aula de Brasil, não só de Santiago Dan, de política, um profundo conhecimento da história, né? Sem dúvida. Será um prazer. Então eu queria que você ficasse sócio honorário aqui do nosso podcast. Tá ótimo. E agradecer, Regina, a tua contribuição. Você fez a lição de casa. Vou contar uma última história paulistana do Santiago, rápida. O Santiago veio aqui e... eu não sei, 61, 62, e tinha aquele grande deputado, grande orador, Leme, não, era o cara grande. Você sabe quem é? Um deputado paulista que morreu cedo. Depois eu me lembro o nome dele, mas não é tão importante assim. Ele comandava um programa e estava presente... Programa de rádio ou televisão? De televisão, eu acho. Estavam presentes o Júlio de Mesquita,
aristocrático dono do... Não é o Paulo Planebois? Não. Aristocrático dono do Estadão de São Paulo. E uma outra figura. Era na época da política externa independente. E aí o entrevistador vira: professor Santiago Dantas, o senhor está aqui como defensor do reatamento das relações com a União Soviética, manutenção de Cuba na OEA, numa posição, numa inferioridade, porque o doutor Mesquita e o senhor fulano são contra isso. O que o senhor me diz disso? Inferioridade apenas numérica. Ótimo. É 2 contra 1, né? Só numérica, só numérica. Que coisa. Mexer com gente inteligente é complicado. Complicadíssimo. Forte Muito recomendação, obrigado. né? Para os nossos telespectadores se debruçarem na vida de Santiago Dantas, porque realmente é um estudo da vida de Santiago, mas também é um estudo da história do Brasil. Né? Exatamente. Fundamental. Muito obrigado. Parabéns, doutor Pedro Dutra. Obrigado. Obrigada. Regina. Obrigado, Robson, Adami, que nos contribuiu aqui no podcast também. Hoje de manhã tivemos o Roberto Mangabeira Unger, que vai fascinante, vai dar um curso. Você esqueceu de chamar, eu vou fazer a chamada no podcast, que vai dar um curso com a Semoglu e com o Robson, os dois que receberam o prêmio Nobel, o Nobel agora de Economia. Então esse teve aqui de manhã, graças à amizade do... Parece até que ele teve aula contigo, o Mangabeirão. Mas eles são amigos. Obrigado a todos. Obrigada.